Ciência USP. Um fenômeno que ameaça os corais do litoral norte de São Paulo. Esse é um dos assuntos deste Ciência USP. O outro está em todos os jornais do país há 2 semanas. O que leva um jovem a se armar e atacar uma escola? E o que os especialistas têm a dizer sobre o luto dos sobreviventes? Hoje nós vamos falar de Suzano. Eu sou Silvana Salles e você me acompanha pelos próximos minutos. Começamos pelo destaque do mundo da ciência. Hoje, quem traz a notícia é o Ayrton Escobar, que é repórter especial da USP. Bem-vindo ao Ciência USP, Ayrton. Obrigado, Silvana. Qual é a notícia, Ayrton? Então, infelizmente, é uma notícia ruim para a biodiversidade marinha no Brasil e especificamente no litoral de São Paulo, que é um branqueamento em massa de corais que está ocorrendo desde o início do ano e está sendo monitorado por pesquisadores aqui da USP e também de outras instituições para ver qual vai ser a consequência desse branqueamento, que é um processo de defesa dos corais contra altas temperaturas, né, em que eles perdem microalgas que existem dentro deles, que fazem fotossíntese, que dão cor aos corais. E quando a temperatura fica muito alta, que foi o que aconteceu agora no início do ano, teve um período de uma elevação da temperatura da água do mar muito intensa. Isso fez com que os corais branqueassem, que significa que eles perderam as suas zooxantelas, que são esses micro-organismos que vivem dentro deles e fazem fotossíntese, que é como eles se alimentam, né? Como eles produzem energia, de uma maneira semelhante ao cloroplasto das plantas, né? As plantas são verdes porque tem o cloroplasto, que tem um pigmento verde, que faz fotossíntese e alimenta a planta, gerando energia para ela. E o que acontece quando elas perdem essas zooxantelas? Ele fica muito enfraquecido, porque ele perde a capacidade de fazer fotossíntese, tem que se alimentar só de forma mecânica, digamos assim. Os corais têm pequenos tentáculos que eles podem pegar plâncton da água do mar também para se alimentar, mas a principal fonte de energia deles é a fotossíntese, que é feita pelas zooxantelas. Então, quando eles perdem as zooxantelas, eles ficam enfraquecidos e, se não voltar ao normal num período curto, eles podem vir a morrer. Isso está ligado à mudança climática, certo? Com certeza. Não é, o branqueamento é um fenômeno natural, mas que ocorre de forma, vamos dizer, esporádica e bem menos intensa, né? Então, o aquecimento global está intensificando muito esse fenômeno, tornando ele mais frequente e mais grave, mais extremo, né? Então eles estão sofrendo branqueamento quase que todos os anos, e aí não tem coral que aguente, né? Vai chegar uma hora que eles vão começar a morrer, como aconteceu nos últimos anos na Grande Barreira de Corais da Austrália, que você teve uma mortalidade altíssima de corais. Recifes inteiros morreram e não vão mais voltar. Bom, fica aí mais um alerta sobre a mudança climática. Obrigada, Ayrton. De nada, obrigado eu. Você pode ler a reportagem completa do Ayrton Escobar no site jornal.usp.br. Você certamente viu essa notícia. 2 atiradores mascarados entraram em uma escola em Suzano, na região metropolitana de São Paulo, e atiraram contra os estudantes. O ataque foi no dia 13 de março e resultou em 10 mortes, incluindo as dos 2 assassinos. Desde então, toda a imprensa brasileira tem se dedicado a acompanhar a investigação do caso e a entender como um massacre como esse pôde acontecer. Este episódio do Ciência USP é mais uma tentativa. Assim como nossos colegas jornalistas, nós procuramos alguns especialistas para conversar sobre o assunto. A primeira delas foi a Sandra Tivoleto, que é professora de Psiquiatria da Infância e Adolescência da Faculdade de Medicina da USP e é também chefe do Ambulatório de Adolescentes do Instituto de Psiquiatria da faculdade. Eu perguntei a ela quais são os fatores que podem influenciar um adolescente a cometer um ataque, como o de Suzano. É muito difícil a gente falar de trás para frente. A gente tem que lembrar o seguinte: na adolescência é um momento onde começa o desenvolvimento do que a gente chama do cérebro social, onde a vivência de grupo e a sensação de pertencer a um grupo é muito importante. É diferente da criança, que ela tem os amigos por atividade, é o amigo do futebol, é o amigo da escola, é o amigo da rua. Na adolescência é uma turma por identificação, ou seja, aquela turma para não fazer nada juntos. Algumas pessoas chegam a esse momento da vida com dificuldades de se relacionar socialmente. Isso vem desde a infância e tem a ver com a dificuldade de regular as emoções.
Quando uma criança não consegue lidar com frustrações, limites e fracassos, ela trava e, muitas vezes, entra em desespero. É algo que também acontece na adolescência, com o adicional de que a vivência do adolescente é sempre muito mais intensa. Crianças e adolescentes que não conseguem conversar das suas dificuldades, que estão muito isolados, que têm dificuldade de pedir e aceitar ajuda, que têm dificuldade em construir vínculos. E quando eu falo vínculo, não precisa ser o popular, ter muitos amigos, mas você ter 1 ou 2 amigos mais próximos, de você ter um adulto ou uma pessoa que consiga, junto com você, ajudar a pensar em alternativas nos momentos difíceis. Tudo isso protege. Mas se você tem uma criança que vem crescendo, isolada, ela não se sente pertencente a nada, é uma criança que tem dificuldade de pedir ajuda e de aceitar ajuda, ou seja, ela se fecha, a chance de ter um momento de desespero e não conseguir pensar numa alternativa saudável ou mais adequada é maior. Mas isso não necessariamente quer dizer que essa criança ou adolescente vá cometer algum ato de delinquência ou cometer algum crime. Não, isso é lá na ponta, né? O que a gente começa a ver é, por exemplo, a dificuldade no funcionamento do dia a dia. Então ele não consegue lidar com situações que todo mundo enfrenta no dia a dia, né? Na escola, em locais que tem regras, que tem limite. A convivência em grupo requer flexibilidade, ou seja, não dá para sempre ser a nossa vontade. Então você tem que exercitar essa flexibilidade. Uma criança, um adolescente que não consegue fazer isso, ele vai se isolando. Aí você começa a ver o seguinte, são adolescentes ou crianças que às vezes sozinho, ele começa a descarregar isso, escrevendo coisas, colocando esse ódio, às vezes no caderno ou publicando aí nas mídias sociais, às vezes até se autoagredindo. Para não redundar em atitudes assim extremas, a gente tem que prestar atenção, o que é muito difícil, porque normalmente a gente presta atenção em quem chama atenção, que são os comportamentos externalizantes que a gente fala, né, que incomodam os outros. Um adolescente quieto não incomoda. A Sandra explicou que o melhor antídoto contra o isolamento é oferecer aos adolescentes oportunidades de atividades de socialização. Não precisa ser na escola. Pode ser um grupo de convivência, de música, de teatro, pode ser um clube ou um time esportivo. Mas voltando um pouco nessa conversa, se a angústia e o isolamento não significam que um adolescente vai cometer um ato violento, será então que sofrer de depressão ou de algum transtorno de personalidade influencia? E conviver com uma família desestruturada? Todos esses fatores eles podem contribuir, mas eles não são suficientes. É muito comum você ter famílias desestruturadas, mas felizmente são poucos o que tem esse tipo de comportamento. A psiquiatria levantou alguns pontos, mas não chegou a uma resposta definitiva. Então, partimos para outros campos do conhecimento. Procuramos a ajuda da sociologia. O Núcleo de Estudos da Violência da USP está desenvolvendo uma pesquisa sobre socialização legal de crianças e adolescentes em São Paulo. Socialização legal é o processo pelo qual crianças e adolescentes internalizam as leis e as regras de uma sociedade. Esse processo pode resultar numa visão de mundo que legitima as regras e as autoridades que as exercem, ou pode resultar numa visão mais cínica, que poderia favorecer um comportamento de quebra de regras. A hipótese é que legitimidade ou cinismo legal tem a ver com as interações das crianças com pais, professores e até mesmo com a polícia. Mais ainda, tem a ver com o quanto as decisões dessas figuras de autoridade são percebidas como justas ou injustas. Os pesquisadores chamam isso de justiça procedimental. A pesquisa ainda está em andamento, mas já tem alguns dados parciais. Sobre isso, eu conversei com o Herbert Rodrigues, que é doutor em Sociologia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e durante 2 anos esteve diretamente envolvido com o projeto. Hoje, ele é professor na Universidade Estadual do Missouri, nos Estados Unidos. A gente percebeu que no Brasil e também em outros lugares, você também tem um outro elemento que pode favorecer ou prejudicar a legitimidade, aumentar ou diminuir o cinismo legal, a exposição à violência. Então você tem
várias formas de estar exposto à violência. A primeira dela, de uma maneira direta, você ser vítima de violência. Mas a segunda é você viver num ambiente violento, conviver num ambiente em que, de certa maneira, as violências simbólicas e físicas, elas são naturalizadas. Eu queria saber se o cinismo legal poderia levar um adolescente a cometer um ato de delinquência. A resposta foi parecida com aquela da relação entre depressão e atos extremos de violência. Pode ser que influencie, mas não é suficiente para explicar. É só uma entre diversas variáveis. Cada vez mais parece que não existe um único fator que possa explicar porque 2 jovens, um de 17 e outro de 25, decidiram promover um massacre na escola em Suzano. Não tem. Porque essa é uma questão tão complexa que ela precisa de uma certa interseccionalidade para entender. Mas o que eu posso dizer como sociólogo é que há um problema muito grave do processo de socialização e principalmente do processo de socialização dos meninos. Que tipo de socialização tóxica que eu vivo, que eu sou criado ou que eu cresço, que faz com que, para que eu possa ser reconhecido nessa sociedade, eu preciso sempre recorrer a esses meios violentos. Se você está se perguntando por que o Ebert atribui parte do problema à socialização dos meninos e não das meninas, a resposta é simples. Na maioria dos casos, os responsáveis por ataques em massa são homens ou meninos. O jornal americano Washington Post compilou uma estatística que dá bem a ideia. Nos Estados Unidos, onde esse tipo de violência é mais comum, de um total de 166 atiradores que fizeram ataques desde 1966, apenas 3 eram mulheres. Bom, tanto a médica quanto o sociólogo entendem que os fatores que levam uma pessoa a praticar um tiroteio em massa são muitos. A psicóloga Karen Scavacini também concorda. Karen fez o doutorado no Instituto de Psicologia da USP, é presidente do Instituto Vita Aleri e tem um trabalho de apoio a familiares de pessoas que cometeram suicídio. Os fatores vão ser sempre diversos, então a gente fala que são multifatores. Podem ter raízes sociais, culturais, biológicas, psiquiátricas, psicológicas. Pode ter relação com o bullying? Pode. O que faz com que cada pessoa chegue a um estado de sofrimento a ponto de pensar em se matar é muito único. Mas o que a gente sabe é que jovens têm uma influência do meio muito grande. E com o advento aí das redes sociais, que tem uma parte muito benéfica das redes sociais, mas também uma parte muito difícil para muitos jovens vulneráveis, isso pode aumentar o número de casos, como aconteceu agora. É que, como muitas reportagens vêm relatando, os atiradores usaram as redes sociais para planejar o ataque em Suzano. Bom, a tese de doutorado da Karen foi sobre a necessidade de se falar sobre o suicídio, esse tema tão tabu. Mas como falar faz toda a diferença. E nesse aspecto, o suicídio e os ataques em massa têm algo em comum, o chamado efeito contágio. O efeito contágio, ele vem a partir de um livro chamado Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, onde, a partir desse livro, nesse livro o personagem ele se mata por causa de um amor não correspondido, e depois do lançamento desse livro, diversos suicídios ocorreram da mesma forma, com pessoas usando inclusive a mesma roupa, o mesmo tipo de roupa que o personagem do livro usava. Então, a partir disso, criou-se esse termo, efeito Werther. Com relação ao mass shooting, até começou a aparecer aí algumas coisas na mídia agora que eles teriam sido influenciados pelo massacre de Columbine, que fez 20 anos agora, e que acabou sendo mais emblemático dentro de todos os mass shootings até hoje. Então, quando você analisa esses assassinatos em massa, você vê que tem muitos deles que acabam usando, às vezes, o mesmo tipo de arma, o mesmo tipo de roupa, e falam que eles se inspiraram no que aconteceu em Columbine. A Karen fez uma pesada crítica à forma como a cobertura do caso foi conduzida. Primeiro, eles terem colocado a exposição, o dia inteiro, notícias sem parar sobre o que aconteceu, as fotos serem vazadas, as fotos do massacre, e isso ter sido colocado. Então a gente pega aí grandes mídias, como por exemplo o portal UOL, que estava lá falando sobre o massacre e tinha fotos das pessoas mortas, tinha um vídeo. Isso jamais poderia ter sido colocado no ar por nenhuma mídia. Então, quando você pega eles falando muito mais dos atiradores do que daqueles que ficaram
ou daqueles que ajudaram a salvar, você acaba dando um poder muito maior para o atirador do que para aquele, por exemplo, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas da merendeira que salvou vários alunos, de uma outra aluna que lutou com os atiradores e conseguiu salvar vários alunos. Essas são as histórias que precisam ser contadas, não a história dos atiradores, porque eles conseguiram um destaque na mídia que pode ser prejudicial. Então, se a gente olhar como está sendo tratado, por exemplo, o que aconteceu na Nova Zelândia agora, onde não está sendo divulgado nada sobre os atiradores, ou o mínimo possível, essa é uma forma responsável. Em oposição ao efeito contágio, existe também o efeito Papageno. O nome vem de um personagem da Flauta Mágica do Mozart. Um exemplo de efeito Papageno é o que o Clay Jensen faz no final da 2ª temporada da série 13 Reasons Why. Mas se você não viu, eu não vou dar o spoiler. A gente já falou bastante sobre possíveis motivos dos atiradores, mas vamos olhar também para o lado das vítimas e das famílias. Uma das psicólogas que está ajudando no acolhimento das famílias e da comunidade é a Elaine Alves. Depois de uma semana, eles continuavam promovendo rodas de conversa e atendimentos individuais para quem quer que precisasse. Ela contou como foi o trabalho no dia seguinte ao massacre. Na quinta, nós montamos as duplas, às 5 da manhã, para ficar em cada velório, para ficar assistindo as famílias. As famílias já estavam com os psicólogos que tinham estado com elas no IML, né, nos reconhecimentos dos corpos, e essas outras duplas estavam ali para assistir as famílias e quem fosse necessário. O pessoal que nós orientamos, eles ficaram ali o dia todo, né, se apresentaram para a família dizendo que estavam ali para o que fosse necessário. Em alguns casos, no caso de algumas famílias, essas famílias acabaram ao longo do dia se vinculando ao profissional e chamando o profissional sempre que sentiam necessidade, mas a função principal nossa, do psicólogo, é estar ali, porque é um velório, né? Apesar de toda a circunstância de agressividade, é um velório onde a importância do psicólogo é a família saber que ela está acolhida. A Elaine faz parte do Laboratório de Estudos sobre a Morte do Instituto de Psicologia da USP e fez um pós-doutorado em Psicologia, Luto e Desastres. Ela explicou que mortes tão brutais e inesperadas como as de Suzano trazem junto um luto muito complicado. Nós chamamos isso, né, de morte escancarada, né? O que é diferente nessa morte? Nesse caso é uma morte que ela, por ser muito pública, ela é invadida por várias pessoas. E aí muito do nosso papel é poder orientar a família em como lidar com essas invasões, né? Poder orientar os outros profissionais em como proteger essa família, orientar a família em como lidar com as crises de choro e desespero, porque tem muito de evitar que as pessoas sofram, que não é possível porque as pessoas estão sofrendo. Às vezes, como tem muito psiquiatra, né, e as pessoas pedem medicação, então nós entramos para dizer que não, que é importante que eles vivam aquele sofrimento, porque o sofrimento é saudável. Parece que não, mas é importante, porque a pessoa precisa enfrentar isso para depois conseguir sair disso. Eu encerro este episódio com uma fala da Sandra Tivoleto, que você ouviu lá no começo da reportagem. Ela resume bem o que eu aprendi com os especialistas, conversando sobre o massacre de Suzano. É claro que é importante a gente, com tempo e com calma, repassar esses acontecimentos para a gente justamente cada vez mais investir em prevenção e detecção de adolescentes em risco, mas, no momento, a prioridade é cuidar de quem sobreviveu. Este Ciência USP contou com a produção da Fabiana Maris, a participação do Ayrton Escobar e a edição de som do Rafael Simões. Como sempre, você pode deixar comentários e críticas nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Você também pode nos avaliar no iTunes e no Castbox. Eu sou Silvana Salles e volto no próximo Ciência USP. Ciência USP.